Pastor Jair já falou meu nome, mas vou começar pelo início, né? Meu nome é Cleiton, sou missionário da nossa CIB no Uruguai. Atualmente estou residindo na cidade de Rivera. Sou gaúcho de Porto Alegre. Antes de estar no Uruguai, eu atuei em alguns trabalhos da nossa regional de plantação de igrejas. Tive a oportunidade de plantar 2 igrejas e também trabalhar em campos missionários com a proposta de revitalização. Desde a nossa formação no seminário, o Senhor tem direcionado o meu ministério, da minha família, para a obra missionária. Eu sou casado com a Rose há 27 anos e tenho um filho de 25, como o pastor Jair falou, o Rian, que hoje não está mais morando conosco, também ainda não casou, mas está estudando e trabalhando na capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E tenho uma filha chamada Raíssa, de 13 anos. Essa está nos acompanhando no campo missionário. E o meu comentário hoje no retiro da MOB, vendo a alegria daqueles adolescentes, daquela juventude, eu me lembrei da minha filha. Eu disse, olha, o quanto é importante isso, o quanto é acolhedor você estar entre a família da fé, você celebrar a Cristo, a salvação, com a família da fé. E para os nossos adolescentes, essa faixa etária, isso é bastante importante. Mas em que pese isso, a nossa filha, a Raíssa, ela foi um instrumento precioso de Deus para o início daquilo que nós estamos fazendo no Uruguai. Então, eu estou residindo há 1 ano no Uruguai, conforme eu acredito que já tenha falado, mas eu já estava fazendo contato antes. A ideia inicial era uma missão de apoio, apoiando pastores e igrejas que já estavam atuando, e nós continuamos com essa frente de trabalho, com a finalidade também de formar novos líderes através dessas igrejas. Não somente capacitar e trazer novas ferramentas para os pastores, para ajudá-los na revitalização, mas também formar novos líderes a partir dessas igrejas. E por que eu disse que a Raíssa foi um instrumento importante para todo esse processo? Porque nós decidimos, então, não trabalhar somente com essa frente de trabalho, somente com apoio à igreja que lá já estava, mas também com plantação de igreja e a ideia de plantar a primeira igreja batista independente em solo uruguaio. E para isso também levamos uma terceira frente, que é a extensão do nosso Seminário do Sul. Só que nós chegamos em Rivera para a plantação de uma igreja sem conhecer absolutamente ninguém. Então, nós fomos residir em um bairro próximo da fronteira com o Brasil e logo a Raíssa fez contato com uma família do lado, com 4 jovens que ali residiam, uma família bem numerosa, de 7 pessoas, e ela começou ali a se comunicar e começou a compartilhar uma leitura bíblica com aquelas jovens. Então a gente já teve acesso àquela família, depois começamos a ter outros contatos e foi a porta de entrada para nós começarmos a plantação da primeira igreja. Hoje nós estamos reunindo um grupo que para nós é assim um grande grupo, 30 pessoas. Nós começamos com grupos caseiros, celebrando a salvação com os irmãos, discipulando pessoas nas casas. Depois decidimos ir para um espaço um pouquinho maior para acomodar a igreja. Hoje estamos lá em um espaço com aproximadamente 60 metros quadrados. E por que eu disse que é motivo de celebração você ter um grupo, estar plantando uma igreja, batizando pessoas, vendo pessoas entregando a sua vida para Jesus, pessoas também que já haviam sido batizadas, mas não haviam compreendido muito bem o batismo, agora entendendo a partir do discipulado. Isso é muito bom porque o Uruguai, em que pese seja uma nação extremamente pequena, com aproximadamente 3,4 milhões de habitantes, é a nação mais secularizada da América Latina. Pastor Eliseu, que está aqui, que é muito envolvido com a obra missionária, sabe que o Uruguai hoje ele é um desafio missionário a nível mundial. Muitas nações, agências que trabalham com missões têm focado no Uruguai exatamente porque
ele tem uma representatividade muito pequena de evangélicos e esse número está diminuindo. Então, ele está em uma decrescente, ele está diminuindo a cada dia. O número de ateus aumenta, o número de pessoas que se declaram não ter espiritualidade, a secularização é muito forte, muito pesada no Uruguai. Um detalhe importante da nação uruguaia, que eu acredito que vale aqui compartilhar com os irmãos, o percentual de evangélicos, né? Se você pesquisar em um site daqui um pouco ali do próprio governo, do estado, você vai ver um percentual de evangélicos aproximadamente 8%. Só que esses 8% que eles colocam é tudo que é ligado ao protestantismo, ou seja, aquilo que não é católico, para eles colocam no percentual ali de evangélicos. Então, nesse percentual estão os Testemunhas de Jeová, nesse percentual estão os Mormons, nesse percentual tem até mesmo algum segmento espírita que eles entendem que se não é católico, então entra na contabilidade ali dos evangélicos. Esse número, olhando por uma perspectiva bastante realista, ele vai chegar entre 2,3%, 2,4% apenas de evangélicos no país. Uma igreja que hoje praticamente não tem força para alcançar todos os uruguaios. E é nesse contexto que nós estamos, e estamos contemplando algo maravilhoso. Eu até falei aqui na jornada teológica que nós não estamos promovendo nem fazendo nada, nós estamos participando daquilo que Deus está fazendo no Uruguai. E quando nós fomos, enquanto família, dizendo assim: Senhor, nós só queremos participar daquilo que o Senhor está fazendo. Nós sabemos que o Senhor está abençoando o Uruguai. Então, abra os nossos olhos para que nós possamos contemplar aquilo que Tu estás fazendo, primeiro não atrapalhando e depois colaborando para ver um movimento do Evangelho em toda a nação uruguaia. Meus irmãos, eu teria mais coisa aqui para falar sobre o Uruguai, mas também eu quero compartilhar uma palavra de Deus com os irmãos. E gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. 2 Timóteo, melhor dizendo, de 1 a 8. Diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. E voltando-se para os mitos, você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Amém? Este texto
é maravilhoso, como todas as Sagradas Escrituras, mas esta carta, essa segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, ela é uma carta tão surpreendente, porque nós vamos ver em todo o seu contexto, Paulo encorajando o seu discípulo Timóteo a se dedicar, a se esmerar ao ministério que a ele foi confiado. Só que o contexto dessa carta não era um contexto de alegria, de felicidade, um contexto onde as coisas estavam dando tudo certo, onde o ministério do apóstolo Paulo estava se expandindo segundo a ótica humana, as igrejas que ele liderava crescendo, não. O apóstolo Paulo aqui está nos seus últimos momentos, e alguns historiadores dizem até que quando esta carta chega a Timóteo, ele já havia passado pelo viés do martírio, ele já havia sido decapitado. Então, era um contexto de dor, de separação, porque Timóteo tinha grande apreço por Paulo, assim como Paulo tinha um grande apreço por Timóteo. E por mais que ambos tivessem convicção, e Paulo deixa aqui bem declarado a esperança na salvação, na redenção, e o quanto eles celebravam isso, humanamente falando, principalmente para Timóteo, este era um contexto bastante difícil. Esta era a segunda prisão do apóstolo Paulo. Ele já estava com idade avançada, ele já era um senhor, ele tinha aqui tudo para aconselhar Timóteo de forma diferente. E convenhamos, alguém que se dedicou, alguém que se esmerou, alguém que passou por poucas e boas, como nós dizemos lá no sul, no ministério, alguém que se gastou completamente e no final da sua vida se vê em uma masmorra, sendo humilhado, torturado, passando por privações, poderia aqui escrever a Timóteo dizendo assim: Timóteo, não perde teu tempo com a igreja, não perde teu tempo com as pessoas, porque as pessoas são ruins, as pessoas são ingratas, mas não é isto que nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, mesmo nos seus últimos momentos, ele não queria deixar nenhuma gota daquilo que ele tinha para entregar a esse mundo, para glorificar a Jesus. Ele queria se certificar que Timóteo daria continuidade ao ministério que ele havia recebido. E meus irmãos, aqui eu abro um parêntese ainda nesta introdução. Quantas vezes nós desistimos daquilo que o Senhor tem nos confiado? Quantas vezes nós desistimos das pessoas porque não fazem aquilo que nós pedimos, não concordam com aquilo que nós estamos falando, ou às vezes são indiferentes com assuntos importantes, e nós tentamos justificar a nossa rejeição a essas pessoas dizendo: olha, a minha parte eu fiz. Muitas vezes eu tentei me justificar dessa forma, mas quando eu olho para Cristo e consigo me enxergar, eu me pergunto que parte que eu fiz. Porque às vezes é simples nós nos enxergarmos olhando para o nosso semelhante e elevar e inflar o nosso ego. E por quê? Nós vamos comparar aqui qualidades. Vamos elevar as nossas qualidades e vamos rebaixar e vamos nos justificar. Eu sou melhor do que essa pessoa porque eu estou fazendo isso ou porque eu estou fazendo aquilo. Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós temos esse encontro com Ele e temos uma visão clara do Salvador, nós conseguimos nos enxergar a nossa miséria, o quão miseráveis nós somos.
E o apóstolo Paulo aqui, ele não está falando palavras bonitas para emocionar Timóteo, não, até porque nós sabemos da inspiração das Escrituras, mas mais, ele está falando com muita propriedade, porque Paulo outrora confiou muito no seu intelecto, na força do seu braço. Ele relata isso quando ele escreve à igreja de Filipos, que ele era alguém muito acima da média, ele era fariseu, ele era alguém que tinha uma linhagem. Paulo, quando ele trava aquela primeira perseguição, que ele pega ali a chancela dos principais para perseguir a igreja do Senhor, até aquele momento ele achou: eu vou resolver o problema que ninguém consegue resolver, um líder vaidoso, um líder presunçoso, alguém que queria ver o seu nome ser elevado, mas quando ele se encontra com o Senhor Jesus, ele, Paulo, tem uma visão clara de quem ele é, a ponto de que quando ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo 7, a partir do versículo 20, ele vai dizer: ó quão miserável homem que eu sou, quem me livrará do... Dando graças a Deus, que a resposta não está em mim, Paulo, mas sim em Cristo Jesus. Este Paulo, ele está escrevendo a Timóteo, não impulsionado pelos seus sentimentos, ele está escrevendo a Timóteo não impulsionado pela amargura, pela dor e pela velhice, mas ele está escrevendo a Timóteo impulsionado pelo Espírito Santo. Havia unção na ponta da sua pena, havia a motivação correta para aconselhar e para orientar. E eu gostaria de falar aqui exatamente do conselho que Paulo deixa a Timóteo, ou melhor, dos conselhos que Paulo deixa a Timóteo neste capítulo de número 4. Ele começa dizendo a Timóteo, porque o versículo 7 é uma constatação dos conselhos que ele deu anteriormente, porque ele diz: eu combati o bom combate, mas no início do capítulo 4, ele fala que havia um combate para ser combatido de forma correta, que era combater o falso evangelho. Ele diz a Timóteo: eu completei a carreira e você precisa completar o seu ministério. Ele fala a Timóteo: eu guardei a minha fé, mas você, Timóteo, não pode ter medo do sofrimento, você precisa seguir em frente até o final da sua jornada. E esses conselhos que Paulo deixa a Timóteo, eles são atuais para a vida da igreja. Então eu gostaria de convidar você a se sentir um Timóteo nesta noite de domingo, e receber do conselho de Deus para a tua vida, identificar o combate que você precisa combater, a carreira que você precisa percorrer, e como que você deve manter, preservar e compartilhar a sua fé. Então, aos Timóteos da minha geração, eu gostaria de tecer aqui alguns comentários sobre este texto. Primeiramente, Paulo ele vai dizer a Timóteo que no final dos tempos as pessoas iriam ter uma compreensão errada de valores, princípios, e por isso também não iriam compreender a pregação do Evangelho. E ele diz a Timóteo: pregue a palavra e esteja preparado em tempo e fora de tempo. Ou seja, ele está aqui dizendo a Timóteo: Timóteo, você não prega a palavra no dia de culto de domingo, você não prega a palavra somente quando tem uma reunião de grupo familiar programada para aquele dia e horário. Não, você precisa pregar em tempo e fora de tempo, ou seja, em todas as circunstâncias e em qualquer situação. E ele diz: olha, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. E aí ele vai dizer
o porquê que era necessário fazer isso. Porque viriam tempos, e ele estava falando naquele momento em uma situação presente, mas também apontando para o futuro. Tempos em que as pessoas perderiam por completo o desejo da palavra, não teriam mais desejo da sã doutrina, e pelo contrário, eles iriam buscar pessoas que falassem palavras que afagassem o seu ego. Será que isso não acontece no nosso tempo? Nós estamos vendo o quão poderoso é este movimento de autoajuda, de autovalorização do indivíduo, desta questão de colocar o ser humano como centro de todas as coisas. E Paulo, ele vai dizer então a Timóteo que o combate que Timóteo deveria de combater, porque muitas vezes nós estamos combatendo muitas coisas, nós estamos com muitas lutas, com muitos desafios, mas às vezes estamos combatendo o combate ruim, gastando energia, força, com coisas que não têm relevância nenhuma. E eu falo isso também no âmbito da igreja. Muitas vezes nós estamos combatendo pessoas, muitas vezes nós estamos combatendo questões que são irrelevantes para a salvação. Mas Paulo está dizendo e falando de um perigo vivo, que muitas vezes entra de forma sorrateira, mas que tem o poder de destruir uma igreja. Ele está falando do falso evangelho. E ele está dizendo: olha, Timóteo, você precisa pregar a palavra com ousadia, exorte, corrija, esteja preparado para combater o falso evangelho. O falso evangelho é o bom combate, é o combate que nós precisamos dedicar força e tempo para combater. Só que Paulo não está falando aqui para Timóteo se tornar um apologeta e ir discutir teologia com grandes teólogos, não. Ele está falando de falsos ensinos, de ensinos que às vezes têm uma aparência de ensino verdadeiro. E Paulo está dizendo: olha, você só poderá combater o falso evangelho com o evangelho verdadeiro. Os irmãos que estavam ontem no acampamento, ainda fiz uma ilustração que um amigo construtor disse: eu não conheço, pastor Jair, muito de construção, entendo muito pouco. E se alguém me falar que aquela parede ali está torta, eu não vou saber dizer se ela está torta ou se está reta. Mas um amigo construtor, ele disse assim: ó, tu quer denunciar uma construção torta, faz uma reta do lado, que aí a reta vai denunciar a torta. Então Paulo não está falando de briga, de discussão, mas Paulo está dizendo: pregue a palavra de Deus. Porque uma vez que você prega o evangelho de Cristo, você já está denunciando os falsos ensinamentos. Defenda a sã doutrina, Timóteo. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Discernir e rejeitar falsos ensinamentos é um dever de todo Timóteo. E nós não podemos alegar e nem justificar que não sabemos e que não temos como saber se são falsos ou verdadeiros. Nós temos a palavra, que é a verdade. Nós temos acesso à palavra de Deus, não existe justificativa. Nós temos o Espírito Santo de Deus que aplica, ministra e nos dá discernimento da palavra de Deus. Logo, meus irmãos, este é o combate a ser combatido. Não gaste energia tentando discutir, brigar ou forçar a verdade. Pregue a verdade, porque quando a verdade ela é pregada, a mentira é denunciada.
Em segundo lugar, nós vamos ver Paulo falando a Timóteo sobre a necessidade dele completar a carreira. E o próprio apóstolo Paulo diz que eu já foque em completar a sua carreira. Olha só o que vai dizer aqui a partir do versículo 5. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Olha que interessante. Paulo, ele dá aqui bons conselhos para Timóteo. E o primeiro bom conselho sobre completar a carreira que eu vejo aqui, que eu destaco neste texto, é que Timóteo não tenha medo de sofrer. Não tenha medo de sofrer. Eu não sei se, de repente, nas igrejas aqui em Brasília isso pode não acontecer, no Rio Grande do Sul e no Uruguai agora está acontecendo. Os irmãos começam a fazer muitas coisas e chega aquele irmão ali que é um socorro de Deus, é um refrigério. E o irmão diz, pastor, tu não precisa mais te preocupar em abrir a igreja, faz uma cópia que tal hora eu estou aqui. Pastor, não te preocupa mais, diz para a irmã, para sua esposa, não se preocupar mais com o ministério infantil que nós vamos cuidar. E nós, olha, isso daí é bênção de Deus, nós vamos poder se dedicar mais ao ensino da palavra. E aí daqui um pouco, o irmão enfrenta um problema. O carro dele estraga, a instalação elétrica da casa dele dá curto, algum problema, ou ele fica um pouquinho enfermo, ou reduzem o salário dele na empresa que ele trabalha, ele diz assim, pastor, eu preciso me afastar. Eu não tenho mais como servir, eu preciso resolver alguns problemas que eu tenho, e quando eu resolver os meus problemas, aí eu volto a servir. Meus irmãos, se nós esperarmos o dia perfeito para servir, nós nunca vamos servir. Paulo, ele relata que ele tinha um espinho na carne. E ele pediu ao Senhor, tira esse espinho de mim. Mas ele não obteve, o seu pedido, a resposta positiva que ele queria. E nós não vamos ver Paulo parando de pregar o evangelho ali. Então aqui ele dá um conselho. Primeiro, Timóteo, para completar a tua jornada, para completar a carreira, Timóteo, você não pode ter medo de sofrer. Porque a grande comissão que é deliberada a nós por Jesus Cristo, ele não diz assim, ide por todo mundo. Quando você tivesse se formado, quando você tiver com todas as contas pagas, quando você tiver com todo o seu patrimônio adquirido, quando seus filhos estiverem criados, aí então você pregue o evangelho. Por enquanto, resolva a sua vida. Não, Jesus diz que é para pregar o evangelho, independentemente da circunstância. Porque a nossa força não está nas coisas desse mundo, a nossa força está no Senhor. Por isso que as circunstâncias não podem nos moldar, porque nós já fomos moldados por Cristo. Então, ele diz, Timóteo, não tenha medo de sofrer. Se eu e você tivermos medo de sofrer, há aqui uma forte evidência que nós não vamos cumprir, não vamos completar a carreira que temos que completar. Eu, quando penso em completar a carreira, eu lembro que no meu estágio enquanto seminarista, eu tive os dois extremos. Eu conheci o pastor Eliseu nesse período, ajudando nos jovens, mas eu também era responsável pelo culto da melhor idade, que era dos irmãos de mais idade. Então eu, como seminarista, eu organizava todo o culto e fazia toda a atividade, eu e a minha esposa correndo, e eu sempre ouvia dos irmãos assim, vai lá, porque eu já fiz muito, quantos anos tem, que ano que tu nasceu, tal ano, olha, eu já tinha feito muito, construí essas paredes, fiz isso, fiz aquilo outro, e eu trabalhava ali, seminarista ali, e eu assim, não, mas é de fato, os irmãos já fizeram muito, agora eles não precisam fazer nada. E aí, certa vez, eu lendo o livro de Daniel, estava fazendo um estudo para o seminário, cerca de escatologia, e lendo o livro de Daniel, cheguei no último capítulo, e no último versículo, capítulo 12, versículo 13.
Depois que Deus deu uma visão tremenda para Daniel, revelou todas as coisas que iriam acontecer no fim, um dos livros assim mais importantes para a nossa escatologia, para o estudo, Deus fala para Daniel assim: mas tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim. Estudando o livro, o que eu percebi? Daniel chega com aproximadamente 16 anos da Babilônia. E na sua chegada, ele já resiste ali os manjares do rei. E ele se posiciona e ele fala lá para o chefe dos eunucos: olha, me dá somente legumes e água, e para mim está tudo certo, e a nossa aparência, a minha e dos meus amigos, serão melhor do que a dos demais. E aí aconteceu o que de fato Daniel havia falado. Daniel passou por diversas provações, foi jogado em uma cova com leões famintos, Deus fecha a boca dos leões, mas Daniel passou por todo esse processo. E aqui no final deste livro era o final do exílio babilônico, que historicamente nós entendemos que durou 70 anos. 70 mais 16 dá quanto? 86. Então, Daniel foi fiel, serviu ao Senhor, nunca se dobrou. E aí Daniel está lá com a sua bengalinha, assim bem velhinho, e Deus mostra: Daniel, eu vou fazer isso no final, eu vou fazer aquilo outro, vai acontecer isso. E Daniel maravilhado com todos aqueles sinais, com tudo aquilo que Deus estava falando para Daniel e revelando para Daniel. E Daniel: o Senhor agora vai me liberar, né? Então eu vou me aposentar agora, vou jogar um dominozinho, vou ficar com os netos, tá tudo certo, né? Quando Daniel diz assim: só estou esperando o Senhor dizer: tá, Daniel, agora vai descansar, que eu estou levantando aí uma outra geração. Mas tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim. A tua jornada, Daniel, não acabou. O Senhor tem uma carreira para cada um de nós, tem um ministério que Ele confiou e nós precisamos completar este ministério. Pastor, eu estou triste. Pastor, eu estou decepcionado. Busque força no Senhor, busque alegria no Senhor. Mas você precisa concluir o ministério que o Senhor te confiou. Isso não é porque Deus precisa de você, mas isso é porque você precisa de Deus. E viver o propósito é o que nos dá sentido para continuarmos vivos. Certa vez eu vi uma historinha que eu achei muito interessante, mas ela tinha um embasamento científico. Alguém contando que fizeram um experimento. Tiraram um peixe do seu habitat natural, do rio ou do mar, e colocaram aquele peixe num aquário, e um outro peixe da mesma espécie, colocaram um chipzinho e jogaram novamente no seu habitat natural. E aí fizeram o mesmo com um macaco, um chimpanzé natural. E o que aconteceu? Todos que estavam em cativeiro, tanto o peixe no aquário quanto o chimpanzé, viveram a metade da sua vida, tendo comida, tendo medicação, e os que estavam soltos no seu ambiente natural, vivendo o seu propósito, viveram o dobro daqueles que estavam em cativeiro. O que eu entendo com essa ilustração? Quando nós estamos fora do propósito de Deus, nós não temos vida. Nós não temos motivação para continuar nesse mundo. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, independentemente da dor, da luta, do sofrimento, da circunstância, nós vivemos com alegria, porque a vida abundante prometida a nós por Jesus, ela não é somente para a eternidade. Esta vida abundante é para aqueles que estão em Cristo. Então ela começa aqui e se torna eterna. Então, viva a vida inteira, a jornada até o final. Em terceiro, nós vamos ver Paulo dizendo a necessidade de Timóteo guardar a sua fé. Ele disse a Timóteo: eu já estou sendo derramado como uma oferta. Está próximo o meu tempo, então ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.
Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Aqui entra o ponto importante. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ele está dizendo: Timóteo, você precisa guardar este amor, essa viva esperança, guardar a sua fé, porque essa recompensa, ela não será dada somente ao apóstolo Paulo, mas para todo aquele que ama. E o que eu compreendo? Que nós precisamos permanecer firme na verdade, focados no objetivo, para que a nossa fé, ela não seja danificada. Um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, ele traz uma definição da fé. Ele diz que a fé, ela não é um simples credo ou um salto no escuro, mas que a fé é um acreditar confiando. É uma confiança plena na promessa. O nosso Salvador, antes de ascender os céus, quando ele delibera ali a grande comissão, e poderíamos usar aqui alguns textos, mas em Mateus 28, versículo 20, o Senhor Jesus vai concluir a grande comissão dizendo: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu que neste plano terreno Ele estaria conosco, que na eternidade Ele estaria preparando morada, estaria pronto para nos receber, e que em breve Ele voltaria para buscar a sua igreja. Meus irmãos, nós confiamos na promessa do Senhor Jesus. A nossa fé está guardada nele. Crer, qualquer pessoa pode acreditar. Se eu abrir o aplicativo aqui da previsão meteorológica de amanhã e disser que vai estar chovendo, possivelmente eu vou acreditar. Acreditar, qualquer um pode acreditar. Agora, confiar que o sacrifício do Senhor Jesus foi único e suficiente para nos justificar perante o Pai e ter segurança nesta promessa, que nós não estamos por entrar na presença de Deus, mas que através de Jesus nós já estamos na presença de Deus, e que não somos mais bastardos, mas que fomos recebidos por Ele como filhos e filhos amados. Confiar nesta promessa faz com que nós venhamos guardar, zelar e preservar a nossa fé, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempo de apostasia. Como é maravilhoso ter este entendimento. Vivemos dias de esfriamento espiritual, falsos ensinos, e somos, meus irmãos, chamados a combater, perseverar e guardar a fé. Nunca se esqueça disso, nunca deixe de confiar na promessa de Jesus. Está difícil, mas Ele está conosco. Não estamos sozinhos na missão. Uma vez um irmão, em uma classe de escola dominical, ele disse para mim assim: pastor, por que nós dizemos que nós somos filhos de Deus, se João 3,16 diz que Jesus é o único Filho de Deus? E eu disse para ele: Jesus era o único na sua vinda. Quando ele é morto e após 3 dias ele ressuscita, ele se torna o primogênito. O que quer dizer isso? O primeiro de muitos filhos. Nós somos filhos por adoção. Nós somos filhos amados de Deus. Quando estivermos passando por dificuldades, enfrentando lutas, quando estivermos
duvidosos se devemos continuar crendo, acreditando e confiando. Saiba, meu irmão e minha irmã, eu e você, por meio dos méritos de Jesus, somos filhos amados de Deus. Em Mateus 7, a partir do versículo 7, diz: pedir e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, pois tudo aquilo que pede recebe, tudo aquilo que busca encontra, e se bate a porta ela se abre. Quem de vós que sois maus, e o seu filho pedir um pão, você dará uma pedra? Ou qual de vós que o seu filho pedir um peixe, você dará uma serpente? Se vós que sois maus sabem dar boas dádivas, quem dirá ao seu Pai que está no céu? Nós somos filhos amados de Deus. Experimentamos da sua graça maravilhosa todos os dias, experimentamos da sua bondade todos os dias, experimentamos do seu amor todos os dias. Não temos como rejeitar esta verdade. Concluo dizendo e fazendo menção às palavras derradeiras do apóstolo Paulo: a coroa da justiça está preparada para os que permanecem fiéis até a volta de Cristo. Amém, meus irmãos? Gostaria, com a permissão do pastor Jair, de fazer uma oração. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Agradeço a oportunidade, o privilégio de ter estado esses dias com os irmãos. Sempre que lembrarem de mim, lembre também da nossa família. Estejam orando por nós, estejam orando pela nação uruguaia. É um desafio muito grande, mas o Deus que nós servimos é maior. E eu creio que haverá um grande movimento do Evangelho na nação uruguaia. Conto com as orações, porque quando a igreja ora, nós estamos pisando junto nesses locais, estamos andando juntos. Então não se esqueçam de orar por nós. Meu nome é Cleiton, que o Senhor continue nos dando força, direcionamento. Orem pela igreja no Uruguai também. Vamos estar orando. Feche os teus olhos, meu irmão, minha irmã. Querido eterno Deus, amado Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por esta oportunidade e privilégio de nos reunirmos aqui esta noite, compartilharmos a tua palavra, estarmos em uma comunhão maravilhosa. Nós te pedimos, Senhor, que este conselho do apóstolo Paulo, deixado a Timóteo, inspirado por ti, Senhor, possa fazer sentido, e como o pastor Jair tem falado, que tenha um significado para nós, Senhor. Que possamos entender, Pai, que temos um combate a combater, mas que esse combate não são com armas desse mundo, não são com recursos deste mundo, Senhor, mas nós precisamos combater a mentira com a verdade. Que possamos ter entendimento, que se ainda temos o fôlego de vida, se ainda estamos aqui, Senhor, independentemente da nossa idade, da nossa condição financeira, da nossa condição de saúde, nós precisamos continuar em frente. A tua igreja não retrocede, Senhor. O nosso Salvador faz menção à igreja dizendo: esta é a minha igreja, cujas portas do inferno não prevalecerão diante dela. Não é o inferno empurrando a igreja, mas é a igreja empurrando o inferno. É a tua igreja que não retrocede, é a tua igreja que avança, porque é a tua igreja que está disposta a cumprir a carreira até o fim. E que possamos guardar a nossa fé, Senhor, fundamentados na tua palavra, confiantes na tua promessa, Senhor. Que nada, Senhor, que nada venha ofuscar, Pai, a confiança que temos em ti. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, pelos obreiros, membros, líderes,
pela vida da família pastoral, Senhor. Obrigado por esta igreja de portas abertas, anunciando e proclamando o evangelho da verdade nesta cidade, que com toda certeza é uma cidade necessitada, Senhor, da Tua graça e do Teu amor. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.